Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. No episódio de hoje vamos falar sobre petróleo, vamos lembrar um pouco o que aconteceu com a Petrobras na semana passada, que perdeu quase 30 bi de reais em valor de mercado, após uma decisão do presidente Bolsonaro de trocar o presidente da Petrobras. Mas por que essas coisas acontecem? Eu não vou entrar dentro da política brasileira do processo de tomar a decisão, mas eu vou entrar na ideia global de como que o preço do petróleo varia tanto, quem são os países que controlam um pouco dessas mudanças e também explicar como que isso acaba afetando o Brasil, afetando o dia a dia das pessoas que precisam dirigir e ir para cima e para baixo. Primeira coisa para a gente entender é por que teve esse alvoroço todo em cima da Petrobras por conta da mudança do presidente da Petrobras, da saída do Castelo Branco e da entrada do Silva e Luna. Bom, no fundo, o alvoroço não se dá em cima da mudança do presidente, mas sim nos sinais que essa mudança emitem ao mercado. O mercado, principalmente o localizado em Nova York, Londres, Canadá, e as observações também de investidores que ficam em Calgary, no Canadá, que é uma cidade muito importante na área do petróleo, quando eles analisam a ação de um governo em cima de uma empresa, eles não só analisam a ação específica de um presidente em cima de uma empresa, mas eles analisam a narrativa histórica daquele presidente em relação do que ele dizia frente ao que ele pode vir a fazer no futuro. Então, se a percepção geral em Nova York, em Londres, no Canadá, era de que o presidente Bolsonaro ia seguir uma linha economicamente liberal sem nenhuma intervenção, participação ou alguma tentativa de mudança em cima de empresas públicas como o Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, etc., ou seja, aquelas empresas que estão dentro da zona de influência do ministro Paulo Guedes, a expectativa do mercado era que quanto mais ausente do processo de tomada de decisão dessas empresas o presidente ficasse, qualquer presidente ficasse, isso acaba gerando um pouco mais de confiança de que a empresa vai tomar decisões técnicas em cima de certas necessidades, como, por exemplo, o aumento no preço da gasolina, do diesel e também, eventualmente, quedas no preço da gasolina e do diesel. Quando a Petrobras toma uma decisão de aumentar o preço da gasolina, ela basicamente está fazendo uma leitura do ambiente global geopolítico da produção de petróleo e como que isso vai acabar afetando a posição da empresa, e aí decide por aumentar ou não o preço da gasolina, porque isso influencia o custo de produção da gasolina, já que o custo do barril é muito volátil. Então, quando existe a necessidade de um incremento do preço, por pior que isso seja, eu não estou entrando no mérito se é justo ou não com o cidadão, mas quando existe a necessidade do aumento do preço, os investidores eles observam a tecnicalidade no qual a empresa vai lidar com essa decisão. Se a empresa aumenta o preço, eles fazem a leitura de que a empresa vai seguir tomando decisões técnicas em relação à sua política de preço, em relação a investimentos, a desinvestimentos, etc. Quando eles percebem que existe uma influência do governo em cima de uma decisão técnica da empresa, por mais que aquela decisão específica seja explicada, bem explicada, o que afeta é a previsibilidade e a confiança das decisões futuras, como, por exemplo, acontece no México. No México, a confiança do investidor em cima da Pemex é baixa e cai cada vez mais, por conta das atuações do presidente López Obrador sistematicamente tentando influenciar as tomadas de decisões técnicas da empresa. Na Venezuela, a mesma coisa. Como a PDVSA se tornou basicamente um braço do palácio presidencial venezuelano, isso acaba fazendo com que a empresa não transmita nenhuma confiança de que suas decisões vão ser técnicas. E quando ocorre o que ocorreu na semana passada no Brasil, a leitura do investidor que não tem
um conhecimento profundo de Brasil, que não fica lendo todos os dias para entender detalhes de comportamentos de um presidente, de um ministro, etc., quando ele olha no macro, a interpretação dele é que as decisões técnicas podem não ocorrer no futuro por conta das decisões políticas. E aí é onde afeta a confiança, a previsibilidade, fazendo com que o preço despenque das ações da empresa. Bom, agora por que algumas vezes a empresa ela tem que aumentar o valor da gasolina, do diesel, etc. Por que existe essa volatilidade na produção de petróleo? Bom, então é importante a gente entender o que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é uma organização extremamente poderosa, mas usar a palavra organização é ser muito bonzinho. É um cartel que controla preços do petróleo no mundo. Por quê? Porque a OPEP ela é feita pelos países que são os principais produtores no mundo. Eles juntos produzem 40% da produção global, eles exportam 60% do petróleo mundial e eles são, dentro dos limites da OPEP, você encontra 80% das reservas mundiais. Então você tem a Arábia Saudita, você tem o Irã, você tem o Iraque, você tem a Venezuela, você tem Kuwait, você tem Líbia, você tem Nigéria, você tem 13 países, a lista está aqui do lado. E aí, em cima disso, qual é o país mais importante disparado? O mais importante é a Arábia Saudita, porque a produção da Arábia Saudita ela é gigantesca e a Arábia Saudita ela acaba tendo uma influência muito grande em relação aos outros produtores de petróleo na região. Só que aí, nos últimos anos, foi criado uma espécie de expansão da OPEP, que se chama OPEP+, ou OPEC+, em inglês. A OPEP+, ela envolve outros países que acabaram se tornando ainda não mais influentes, mas tão influentes quanto os países da OPEP. Esses incluem Rússia, Azerbaijão, Malásia, Cazaquistão, Omã, Sudão do Sul, Sudão, outros países também. Então, dentro desse contexto, você tem hoje dois grupos, a OPEP e a OPEP+, que eles tomam decisões e conversam em conjunto, mas eles também entram em muitos pontos de divergência. E os principais pontos de divergência dentro desses grupos acabam sendo a Arábia Saudita e a Rússia. Então, quando você tem uma divergência grande entre esses dois países, você acaba afetando o valor do barril do petróleo no mundo inteiro por conta do colapso de interesses entre esses dois lados. Então, por exemplo, atualmente, a Arábia Saudita ela quer diminuir a produção de petróleo no país. Quando ela diminui a produção do petróleo, o preço sobe. Quando ela aumenta a produção do petróleo, geralmente o preço cai, porque você tem oferta e demanda. A Arábia Saudita ela quer diminuir a produção para, ao fazer o preço aumentar um pouco mais, e ela consegue influenciar outros membros da OPEP, enquanto a Rússia acredita que o caminho tem que ser oposto. Eles têm que aumentar a produção, a produção deles está mais baixa do que eles conseguem produzir mais, e claro, não só a produção do petróleo é importante para eles, mas isso acaba gerando uma cadeia econômica muito interessante, de empregos, de produtividade, de tudo que a cadeia de produção de petróleo na Rússia acaba gerando. Então, enquanto aqui eles querem aumentar a produção, a Arábia Saudita quer diminuir a produção. Numa reunião que está cada vez mais próxima da OPEP+, vai ser um momento muito importante porque a Arábia Saudita e Rússia vão entrar com visões opostas. A Arábia Saudita, como eu falei, ela quer diminuir a produção para forçar o preço a subir um pouco mais. E qual que é a visão saudita? A visão saudita é, primeiro, economicamente, eles estão numa situação complicada, como vários outros países que foram afetados pela pandemia. A percepção do governo saudita é de que o ano vai continuar sendo muito difícil economicamente por conta da pandemia. Eles acreditam que vai haver ainda muita dificuldade de distribuição de vacina e que isso vai manter uma depressão econômica ao longo de 2021 e que não vai se recuperar até o começo de 2022 ou meio de 2022.
Então, em cima disso, é importante manter o preço do petróleo mais alto que eles puderem, baixando e segurando um pouco a produção, corte mais ou menos de 1 milhão de barris por dia, para que isso acabe também gerando um pouco mais de caixa para a Arábia Saudita e para outros países da região. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita observa os Estados Unidos e, à medida que os americanos vão sendo vacinados e a economia vai retomando um pouco mais da sua pujança dos últimos anos, a produção de petróleo americano também vai aumentando. Então, se você tem um incremento na produção de petróleo americano, um incremento na produção de petróleo saudita, russo e de outros países, a oferta vai ser excessiva, o preço vai despencar e aí nós vamos ter o que aconteceu no ano passado, onde o preço do barril do petróleo despencou por conta de um desses embates entre Rússia e Arábia Saudita. Então, para tentar se prevenir em relação ao aumento de produção de outros, a Arábia Saudita está segurando um pouco a sua própria produção. Já a Rússia tem uma visão oposta à visão saudita. Eles estão vendo que a recuperação econômica vai acontecer ainda esse ano, que a disseminação da vacina, principalmente na China e nos Estados Unidos, vão fazer com que o consumo de petróleo vai aumentar substancialmente. Na Europa, a mesma coisa. Então, na visão russa, se eles têm uma margem para aumentar a produção e a demanda do petróleo vai aumentar em 2021 e chegar num nível ainda maior em 2022, principalmente pelo consumo chinês, que é um grande importador do petróleo russo, então, na visão deles, acaba sendo economicamente importante fazer esse aumento na produção. Para eles é interessante que, se eles aumentam a produção de petróleo e a Arábia Saudita diminui a deles, eles ainda conseguem manter o preço do barril num valor interessante, ao invés de você ter todos os grandes produtores aumentando o valor ao mesmo tempo, gerando um excesso, aumentando a produção ao mesmo tempo, gerando um excesso de oferta e forçando o preço para baixo. Então, acaba sendo uma jogada interessante, onde a Rússia vai aumentar a produção dela, a Arábia Saudita vai baixar a produção deles, mas o preço médio do barril vai acabar beneficiando os dois lados por conta do aumento no consumo de gasolina e de outros derivados do petróleo. A China, nos Estados Unidos, que também é autossuficiente, utiliza muito da sua produção local, o Canadá também, mas principalmente olhando a China. Essa volatilidade no preço do barril, baseado nas estratégias de Rússia, Arábia Saudita e outros países, acaba afetando a política de preço da Petrobras. E a percepção do investidor que olha para a Petrobras é: se a decisão da empresa é baseada numa leitura do que está acontecendo no mundo, na zona que está acontecendo entre Rússia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, consumo na China, etc., tudo bem. Se a decisão feita pela empresa é tomada exclusivamente em cima de uma decisão política doméstica, ok, bom para eles, mas para mim, investidor em Nova York, não me ajuda, porque eu não tenho como monitorar os desejos políticos e decisões políticas, as nanodecisões num determinado país, para poder fazer uma análise de médio e longo prazo em relação ao valor dessa empresa. Então, por isso que acabam se prendendo muito às tecnicalidades do processo de tomada de decisões. Se o processo de tomada de decisões for dentro de uma análise técnica, geopolítica, sofisticada, envolvendo o que a Rússia quer fazer, o que a Arábia Saudita quer fazer, como que a China vai consumir, com o Brasil consultando seus embaixadores nesses países, produzindo análises e inteligência em relação ao preço do barril do petróleo. Aí, o investidor ele acaba confiando no processo de tomar decisão. Se ele entende que o processo de tomar de decisão não vai se basear de forma alguma nisso, mas vai se basear somente em umas decisões internas, para ele não serve. E essa é uma das grandes diferenças que faz com que a confiabilidade em cima de uma empresa aumente ou caia. A China ela tem um papel muito importante na política de preço de petróleo. No ano passado, quando houve um embate em cima do preço da produção de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, naquela ocasião a produção já estava muito alta, já tinha uma demanda, uma oferta muito grande de petróleo e os países da OPEP+, tentavam acordar entre eles
para diminuir a produção para que o preço do barril pudesse voltar a subir. A Rússia não entrou num acordo com a Arábia Saudita e aconteceu que o preço do barril despencou a um dos volumes mais baixos da história recente. Dentro desse momento, o que a China fez? A China ela aumentou consideravelmente a sua importação de petróleo, principalmente da Arábia Saudita e do Irã, onde no Irã eles têm um relacionamento interessante que é financiamento pago via barril de petróleo. Então, à medida que a China financia o Irã, que sofre por conta das sanções econômicas, que acaba dificultando a capacidade econômica deles, a China cria esses financiamentos e o Irã paga com exportação de petróleo. Ok. A Arábia Saudita também exportou muito petróleo para a China, chegando a quase 2 milhões de barris de petróleo por dia sendo exportados para a China, quando o preço estava lá embaixo. A China conseguiu fazer uma reserva de petróleo muito interessante, grande, e agora, com o aumento no preço do petróleo, uma possibilidade e um temor é que a China ela diminua consideravelmente a sua importação de petróleo, já que eles conseguiram fazer uma reserva muito interessante quando o preço estava lá embaixo. Se o preço sobe e a China para de comprar, você começa a gerar um outro problema de oferta e demanda, podendo levar novamente os preços a cair e a produção na Arábia Saudita a voltar a subir, etc. Então é importante observar como que a produção industrial na China, que precisa de petróleo em várias áreas diferentes e seus derivados, como que ela vai se posicionar e como que ela se posiciona em relação à produção saudita, à produção russa, à produção iraniana, e como que isso também afeta o preço do barril, já que a volatilidade da demanda chinesa é essencial para definir o preço do barril do petróleo saudita, russo, etc. Bom, ficamos por aqui. Tem muito ainda a se falar disso. Daqui a alguns programas eu vou falar novamente sobre a geopolítica do petróleo, um pouco mais em detalhes sobre alguns outros países. Vou focar um pouco na produção no Oriente Médio, depois vou focar um pouco na produção na Venezuela. A produção do petróleo e do gás de xisto americano é algo muito importante para a gente analisar. Vou olhar também a produção brasileira, vou olhar o consumo chinês, que é muito importante, acaba gerando todo esse impacto entre outros países. Então é um assunto que vai ter parte 1, parte 2, parte 3 e vai voltar várias vezes lá na frente. Mandem suas perguntas, se inscrevam no canal, recomendem para amigos, mandem comentários, críticas, o que quiserem, desde que façam com educação. Agradeço a todos pela presença e conto com vocês para os próximos programas e podem contar comigo também para suas dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima.